eu queria compartilhar com vocês uma palavra bem rapidinha. Hoje é um dia de muita festividade, muita comemoração para a gente. E o Senhor falou muito comigo esses dias em relação a um personagem da Bíblia, e tem tudo a ver com o tema que a doutora Renata traria hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre José. Quantos conhecem José na Bíblia? José, ele tem um papel muito fundamental para nós cristãos, que ele um pouco tipifica o que Cristo foi para nós aqui. Por quê? Porque Deus usou José para que aquelas pessoas naquela época no Egito não morressem de fome, que elas fossem restauradas ali por causa dos sonhos que Faraó teve, e Deus deu a ele sabedoria. Mas eu quero compartilhar com você o que está em Gênesis. Quem trouxe Bíblia? Só crente trouxe, hein? Então, quebra o galho aí, gente. Bota aí para esse povo. Gênesis, capítulo 45. Não, 49. Ô, gente, agora eu preciso usar óculos, tá? Se eu não uso, eu enxergo os números tudo errado. Aleluia. Gênesis 49. E nós vamos meditar um pouquinho aqui. Versículo 22 ao 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Aqui, Jacó está proferindo as bênçãos sobre os seus filhos. E quando ele coloca as mãos sobre José, ele diz algo importante aqui. José é um ramo frutífero. Mas quando você olha para a história de José, desde o início, quando ele era adolescente, você percebe que foi uma vida muito sofrida. José, quando você olha para ele é um exemplo de um homem irrepreensível. Porque ele não negociava seus valores, mesmo quando ele era injustiçado. É interessante isso. Quando você sofre alguma situação de injustiça, quando você não fez nada para merecer aquilo, vem um sentimento de justiça própria. Quantas já experimentaram isso? A vontade que a gente tem é a gente ir lá e resolver a questão. É a gente ir lá e não levar desaforo para casa. É quando alguém te ofende, você querer dar o troco. Principalmente quando você não fez exatamente nada para receber aquilo que você recebeu. Mas quando você observa a vida de José, você
vê que ele não age segundo as suas ofensas recebidas. Quando você percebe as atitudes de José, você não vê ele dizendo assim: eu sou assim porque eu fui traído pelos meus irmãos. Eu sou assim, eu vou pecar agora porque eu fui abandonado pelo meu pai. Ele nem me procurou quando meus irmãos falaram que eu tinha sido morto. Quando você vê as atitudes de José, você vê ele tendo atitudes conforme um coração reto e íntegro perante Deus, e não perante o que os outros fizeram com ele. Então, eu quero perguntar para a gente essa noite, como tem sido o nosso comportamento? Será que a gente se comporta com o outro mediante o que ele nos oferece, ou o nosso comportamento está baseado na retidão da palavra? José, ele foi injustiçado quando seus irmãos o traíram, quando a mulher de Potifar o acusou de algo que ele não tinha feito. Ele foi injustiçado e esquecido na prisão por muitos anos. Agora, eu quero te chamar a atenção com um detalhe. Quando Deus deu o sonho para José, e foi o próprio Deus que deu o sonho para ele, o que ele tinha visto? Ele tinha visto que a sua família se curvaria diante dele, certo? Porém, José, ele não soube interpretar o sonho. O que José fez na impulsividade? Ele contou. Tem coisas que Deus vai te entregar, tem sonhos, projetos que Deus vai falar com você, que não chegou a hora de você compartilhar. Talvez porque a revelação daquilo que Ele te entrega ainda não está na sua plenitude. Porque quando José chega e fala, o negócio é o seguinte, gente, eu tive um sonho, meu pai vai se prostrar, e vocês tudo aí, vocês vão tudo se prostrar diante de mim, vai me adorar, porque eu vi isso no sonho. E os irmãos já tinham muita inveja, muito ciúme dele, porque ele era o filho amado da esposa amada de Jacó. Então, a raiva veio, e quando você manifesta projetos de Deus que ainda não estão prontos no seu coração, revelados no seu coração, pessoas se levantam para tentar destruí-lo. Por isso que às vezes é importante, por isso que Provérbios fala tanto da mulher sábia que edifica a casa. Sabe o que é a mulher sábia? É aquela que sabe o momento certo de falar, dentre milhões de coisas. Mulher sábia é aquela que sabe esperar Deus falar. Porque a gente tem um dom, né, meninas? Maravilhoso, que é o quê? A impulsividade. Miriam nem tem TDAH, ok, mas a gente tem essa impulsividade. A gente gosta de falar. Tem palestrantes aí que falam que a gente fala milhões de palavras a mais que os homens. Né? Por isso que os coitados chegam do serviço e ficam tudo estressados. Né? Porque a gente não conversou ainda tudo, aí eles chegam mortos, cansados, a gente fala blá, 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 blá. Então, a gente tem que saber ter esse discernimento a respeito daquilo que Deus nos entrega. Agora, algo interessante é que, quando José vai para o Egito, o que ele é especialista em fazer? Interpretar sonhos. Não é interessante? Ele não interpretou o dele, mas ele começa a interpretar os dos outros. Na área que você, às vezes, cai, na área que você sofre, talvez seja aquela que Deus vai usar você lá na frente. E aí, então, José estava ali na prisão, veio o copeiro do rei, não é isso? Veio o padeiro, sei lá quem era, e depois a gente lê, né, direitinho, que são vários capítulos de Gênesis sobre José. E ali eles têm sonhos, e aí eles pedem para José interpretar, e José fala assim, beleza, eu vou interpretar. Mas, quando você sair daqui, você vai falar para o rei, para o faraó, que eu estou aqui. Lembra ele que eu estou aqui. E assim José interpreta o sonho, ele é livre, mas o bonito esquece de José, e José fica lá mais uns bons anos na prisão, esquecido.
E às vezes é assim comigo, com você. Às vezes a gente coloca a nossa esperança em alguém que pode nos ajudar. Às vezes a gente acha assim, não, agora aquele emprego vai sair, porque fulano entrou e ele vai falar de mim lá. Vou entregar meu currículo para o fulano e agora vai dar certo. Não, agora vai, porque fulano vai fazer isso por mim. A gente coloca as nossas expectativas em quem não pode fazer nada por nós. Por quê? Porque a gente cantou uma coisa aqui hoje. Ele é a fonte. Só que o que o Senhor quer nos ensinar é algo muito simples essa noite. Talvez você veio aqui assim, nossa, eu vou lá ver o testemunho da doutora Renata. Mas Deus está falando algo um pouquinho mais profundo, que é o quê? Independente do lugar onde você esteja, se você estiver esquecida em algum lugar, se você estiver sendo injustiçada em algum lugar, o único que pode tirar você de lá é o Senhor. E assim foi, porque no tempo certo, Deus deu ao faraó o quê? O que José era especialista? Então, Deus colocou uma necessidade em faraó para que José fosse tirado da prisão. Vocês percebem que tudo começa em Deus? Quando Deus quis tirar José desse lugar, não foi favor pedido, mas foi a vontade de Deus feita. Faraó teve o sonho, ninguém sabia interpretar. José, então, vai, interpreta o sonho. E, além disso, ele tem a sabedoria de dar a solução para aquele sonho, que era o quê? Viria um tempo de fome sobre a terra. E José, então, estava sendo colocado como governador. E Faraó coloca ele como um dos principais, só não era acima do próprio Faraó, para administrar todo o dinheiro, toda a comida. E assim, José foi usado por Deus para que grande parte da humanidade não fosse extinta, para que o povo de Israel não morresse de fome. Qual era o significado do sonho? O significado do sonho era que, entre os irmãos, o menor, José, seria usado para restaurar aquele povo. Mas ele não tinha entendido no momento que ele recebeu. Mas veja bem, chega o tempo em que os irmãos de José vão até o Egito. E eu quero que você veja comigo, se puderem projetar aí, quando chega o grande momento de reencontrar os irmãos que o traíram. E qual que é a escolha de José? Gênesis 45, versículo 4. Vai dizer assim: disse José a seus irmãos. Vamos ler o 3. Disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. No final de tudo, a escolha de José diante dos seus irmãos não foi dar o troco. Não foi mandar matar, ele tinha autoridade para mandar matar os seus irmãos. Mas José escolheu perdoar. Você sabe o que quer dizer perdoar no grego e no hebraico, que tem a mesma raiz? É doar. Doação. Sabe o que isso quer dizer? Perdoar o ofensor
é você entregar para ele o seu direito de justiça. É você entregar para ele dizendo assim, olha, você me feriu, você me prejudicou, você me trouxe traumas, você me trouxe muitos prejuízos. E quanto tempo José ficou preso ali? Muitos anos. Aqui, nesse momento da história, ele tinha mais de 30. E quando ele foi vendido, ele era um adolescente. Ele perdeu grande parte da sua juventude dentro de uma prisão. E ele poderia ter se vingado dos seus irmãos, era o momento. Ele poderia dizer assim, lembra do sonho? Vocês estão aqui ajoelhados aos meus pés, eu não disse para vocês que um dia vocês fariam isso? Eu não falei para vocês que vocês iam implorar pela vida de vocês quando vocês me vissem? Mas José não fez isso. O que José diz? Não fica triste. Acalme seu coração. Sabe por quê? Porque quando vocês me venderam para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá. Não foi vocês que me enviaram para cá. Foi Deus quem me trouxe. Sabe o que José nos ensina essa noite, meninas? É que até os prejuízos da nossa vida têm um propósito. Quando Ele permite algo ruim acontecer conosco, porque tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus. Porque nenhum fio cai do seu cabelo sem que Ele saiba. A sua vida está nas mãos dEle. O inimigo não pode tocar em você. Mas se algo acontece, se há traições, se há abuso, se há confianças e alianças quebradas, até nisso o Senhor vai usar como um propósito. Olha o que está escrito, para a gente finalizar e a gente fazer um tempo de oração. Em Gênesis capítulo 50, eu quero convidar vocês, em casa, lerem toda a história de José. Fazerem uma devocional em cima, porque vale muito a pena. Gênesis capítulo 50, versículo 19. Vai dizer assim, ó. Vamos ler o 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele, olha só, de novo, e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Gente, olha que palavra tremenda. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe o que você faz quando você quer se vingar? Você quer tomar o lugar de Deus. Mas a Bíblia fala que Ele é o vingador. Quando, uma vez eu estava ouvindo uma pregadora dos Estados Unidos pregando, e ela dizia assim, um dia eu estava muito ferida porque uma amiga muito próxima tinha me traído. Quebrou a confiança. E segredos meus que eu tinha contado para ela, ela tinha espalhado para muita gente. E eu estava muito triste com isso, muito, muito triste. Eu estava, assim, muito arrasada. Mas eu sabia muita coisa dela. Eu sabia muito segredo dela também. E eu estava a ponto de mandar para o grupo de amigos que a gente tinha, tudo aquilo que eu sabia que ela tinha feito de errado. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, você tem duas escolhas e você vai escolher uma agora. Se você mandar essa mensagem, você já vai ter se vingado e eu não vou precisar justificar você. Mas se você deixar comigo, eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo, e você vai ver o que eu vou fazer. E ela escolheu, com muito choro, esperar o tempo de Deus. E anos se passaram, porque é assim que Deus faz, né? Vamos combinar, né? Que Deus não faz muitas coisas na hora, não. Então, passou uns anos.
E tudo aquilo se tornou em bênção. Essa mulher se arrependeu, pediu perdão. Aqueles amigos ali viram que a outra que tinha feito errado. Parabenizaram ela por não ter dado troco. E Deus honrou aquela mulher grandemente. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente precisa defender a nossa reputação. Mas quem está em Deus já perdeu reputação. Porque a palavra diz assim que você já morreu com Cristo. E você ressurgiu com Ele. Então você está nele. Então você não precisa se preocupar com o que falam de você, nem o que fazem contra você. Essa noite eu quero te convidar a dar. Talvez você fale assim, Miriam, mas eu não preciso perdoar ninguém. Talvez seja você mesma. Talvez você se culpa por muitas coisas. Talvez você culpe Deus por não permitir coisas que você queria que acontecesse na sua vida. Eu quero nos convidar a ter esse tempo de oração. Vamos ficar de pé? Eu queria chamar a pastora Joyce para me ajudar aqui. E nós vamos orar agora a respeito desse tema. O convite essa noite é para que você não se coloque no lugar de Deus. Comece a lembrar agora tudo que você viveu desde que você nasceu. Talvez ali no ventre da sua mãe já foi um tempo em que houve ministrações negativas a seu respeito. Talvez ali você foi, quem sabe, uma gravidez indesejada. Quem sabe alguém abusou de você. Quem sabe foi alguém que deveria te proteger e não protegeu. Quem sabe foram promessas, homens, namorados que prometeram para você coisas que não cumpriram. Eu quero convidar você essa noite a entregar no altar do Senhor as dores e deixar que o Senhor justifique cada uma de nós. Amém? Amém. Feche seus olhos. Você não precisa de um instrumento para falar com o seu Senhor. Você não precisa de uma sonorização para isso. Quero que você agora coloque a mão no seu coração como forma do seu corpo entender que você está orando, que você está falando com o Senhor. Pode ser que alguns pensamentos agora te coloquem vago, você lembre de outras coisas, mas traga a sua mente cativa a Cristo. E comece a perguntar ao Espírito Santo quais são as coisas que você precisa liberar perdão. Às vezes você pode olhar para você e falar assim, não, Joyce, eu estou ótima, não preciso liberar perdão para nada. Será? Será que nada aí dentro está mal resolvido? Ou coisas que quando você lembra ainda dói, ainda é algo não curado, não sarado, e que o Senhor te trouxe hoje aqui para te curar especificamente nisso. Talvez foi algo que você ouviu essa semana, nem precisa ser algo muito grande. Às vezes a gente só pensa em perdão por coisas muito grandes, traições, coisas que as pessoas ficaram sabendo que fizeram conosco, mas às vezes aquele chefe falou algo que te feriu, seu marido falou algo que te feriu, a sua irmã, a sua mãe. Pessoas que estiveram, às vezes as pessoas mais próximas de nós são aquelas que conseguem mais nos ferir, e nem sempre elas têm consciência disso. Mas eu quero que você ore agora no seu espírito e no seu interior, primeiramente, e que você vasculhe o seu coração. Espírito Santo, nós estamos agora na sua presença e nós te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração. Assim como o salmista orou para que o Senhor visitasse o coração dele e sondasse tudo aquilo que precisava ser mudado. Sonda agora o coração das minhas irmãs, ó Deus. Sonda agora o meu coração. Ó Deus, traga à memória aquilo que nós precisamos liberar dentro de nós. A sua palavra diz que o Senhor é santo, então o Senhor não divide a gente com o pecado. E não perdoar é pecado. A mágoa é pecado. O rancor é pecado. E o Senhor não divide a gente. Então, nessa hora, Deus, eu quero te pedir agora, vai no nosso íntimo.
Nós não teremos exposição nenhuma aqui, mas só o Senhor conhece o nosso coração. Pai, a gente quer confessar diante do Senhor, nesse dia das mulheres, o quanto a nossa feminilidade ela é preciosa, mas às vezes a gente não reconhece. Mas também, Senhor, nós precisamos lembrar, e nós queremos nos lembrar disso, que nós viemos da queda. E como isso, nós temos uma natureza pecaminosa. E é verdade, Deus, como mulheres, às vezes a gente retém mais as coisas. Às vezes a gente sente mais as coisas do que os homens. E a gente quer colocar essa miséria diante do Senhor. A gente quer colocar o nosso coração diante do Senhor agora e pedir, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração agora, porque nós queremos ser santas para o Senhor. Nós queremos ter o nosso coração purificado para o Senhor. A gente não quer esperar chegar naquele grande dia para sermos transformados. Nós queremos ser transformadas agora. Espírito Santo, visita e esquadrinha os nossos pensamentos. Senhor, quais são as emoções que o Senhor quer curar agora? Quais são, ó Deus, os sentimentos que o Senhor quer curar agora? Quais os homens que passaram pela nossa vida que a gente precisa liberar, Deus? Senhor, o Senhor está indo agora nos pontos referentes à masculinidade, porque tantas vezes os homens podem fazer coisas que nos magoam, ou até mesmo conscientemente, e não voltam para pedir perdão. Simplesmente ignoram. Deus, agora, como de forma geral, nós queremos liberar perdão, Senhor, aos nossos pais. Mesmo que você não lembre de algo específico, Espírito Santo, se existe algo que nós precisamos liberar de perdão aos nossos pais, biológicos ou não, que conhecemos ou não, nós queremos perdoar agora. E nós não queremos perdoar porque a gente é boa, Senhor. Não há bondade em nós. Nós queremos perdoar porque nós estamos olhando para a cruz agora. E a verdade, Deus, é que nós não merecemos o teu perdão. Mas porque o Senhor escolheu nos perdoar, porque o Senhor derramou graça sobre nós. Nós derramamos graça sobre essas pessoas agora. Senhor, nós liberamos os nossos pais agora, nós liberamos namorados da adolescência, namorados da juventude. Nós liberamos os nossos irmãos. Nós liberamos, Senhor Jesus, e perdoamos algum chefe, algum amigo, algum vizinho que falou que não devia, tocou como não devia. Em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos pessoas que estavam próximas de nós, sendo homens e mulheres. Nós liberamos e nós te pedimos, alcança eles com graça. Alcança eles com salvação. Eles precisam de salvação. E nos ajuda, Espírito Santo, nesse processo de cura interior e nesse processo de perdão, nós queremos pedir capacitação do alto, coragem e poder para liberar perdão sempre. Porque é verdade, Deus, que até o Senhor voltar, essas coisas vão acontecer. E nos ajuda, Senhor, a não fazer o que a gente tem vontade, que é a justiça própria. Deus, nós queremos confessar a nossa justiça própria, a nossa impulsividade. Sempre a gente quer que o Senhor faça do nosso jeito. E nós queremos confessar diante do Senhor que nós queremos uma mudança de mentalidade, uma mudança nos nossos pensamentos. Faz-nos parecidos com Jesus, ó Deus. Faz-nos parecidas com Jesus e nos ajude a ensinar outras mulheres esse lugar. Nos ajude a transbordar esse perdão e essa graça para quem chegar perto de nós. A ponto das pessoas até dizerem assim, você é boba, você devia revidar, você é boba. Não, eu não sou boba, eu sou filha de Deus. Eu estou derramando sobre ela ou sobre ele a graça que eu recebi na cruz do Calvário. Porque eu mereci o inferno e ele me deu o céu. Por isso nós queremos te agradecer, Espírito Santo, pela sua graça. Obrigado por nos trazer aqui hoje. Obrigado porque nós ouvimos a tua palavra e ela é quem liberta. Ela é quem transforma. Obrigado pela tua graça e o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.